Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alan Batista e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o PPD, também chamado de prova tuberculínica. Essa prova tuberculínica que é um dos testes utilizados ali na investigação, quando você está buscando saber se o paciente está ou não com a tuberculose pulmonar, principalmente a infecção latente, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas antes da gente falar sobre o PPD, vamos relembrar um pouquinho sobre o que é tuberculose pulmonar. A tuberculose pulmonar, pessoal, é uma doença infecciosa e transmissível causada pelo complexo Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. A sua infecção ela pode se dar de maneira ativa ou de maneira latente. A maneira latente é quando a gente diz que ela está adormecida. É uma infecção causada pelo Mycobacterium tuberculosis que permanece em estado dormente, com replicação intermitente, mas que não gera uma evolução da doença. Ou seja, o Mycobacterium ele vai estar de fato adormecido, guardado. Ele tem até uma certa replicação dele, mas ele não chega a ser uma replicação a ponto de gerar uma manifestação clínica naquele paciente. Então é uma doença que vai estar adormecida, né, controlada ali naquele organismo. Então a gente, quando tem um paciente com caso suspeito de tuberculose na infecção latente, a gente acaba utilizando da prova tuberculínica, que a prova tuberculínica é um derivado proteico purificado do Mycobacterium tuberculosis. Por isso que vem essa sigla PPD, tá? A gente chama na maioria das vezes de prova tuberculínica. Onde essa prova tuberculínica, ela vai consistir na inoculação intradérmica de proteínas purificadas derivadas do Mycobacterium tuberculosis para medir a resposta imune a esses antígenos. Né? Então, vai inocular de maneira intradérmica essa substância e com base na resposta do organismo a essa inoculação é que a gente vai dizer se o paciente está ou não numa infecção latente de tuberculose pulmonar. A sua aplicação ela ocorre na região do antebraço. A gente pega o antebraço, faz duas linhas imaginárias no antebraço, fazendo uma divisão em 3 partes. E na parte central, a gente vai introduzir essa substância. Né? Então, uma pequena quantidade de derivado proteico purificado é injetada intradermicamente no braço, como a gente pode ver aqui na ilustração. Então, vai criar uma simples pápulazinha ali, justamente para indicar que foi introduzido na região intradérmica, na região antebraço, na via intradérmica, aquela substância para observar qual foi a resposta imune que o organismo tem. Depois que faz essa introdução, a gente pede para que o paciente retorne com 48 ou 72 horas, para que a gente possa avaliar e fazer a medição daquele endurecimento, porque quando o paciente tem a infecção latente, o organismo vai reagir de uma forma que forma um catombinho, né? Ele fica uma parte endurecida. Então a gente vai medir o tamanho daquele endurecimento. E com base nesse tamanho a gente vai poder dizer se o paciente está na infecção latente ou não, tá? Então após 48 a 72 horas, a área ao redor da injeção é examinada para verificar a presença de uma reação cutânea, que pode se manifestar como um endurecimento na pele. Essa medição tem uma coisa bem importante que a gente precisa ficar atento quanto à medição desse endurecimento ali do PPD, porque geralmente ele cria uma região avermelhada e a gente não vai medir a região avermelhada de um ponto a outro. Não, a gente vai medir justamente o endurecimento. Qual o tamanho desse endurecimento? Né? É isso que a gente vai fazer a medição, como a gente pode ver aqui na imagem. Veja que a leitura incorreta, ele vai medir toda a circunferência, todo o raio, vamos assim dizer, da circunferência vermelha, ou seja, de uma ponta vermelha a outra. Já a leitura correta, ele vai medir apenas o endurecimento, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa interpretação? A interpretação ela é muito simples. Se o paciente tiver com endurecimento acima de 5 milímetros, 5 milímetros ou mais, a gente diz que ele tem a infecção latente da tuberculose pulmonar. Agora, se ele tem menos de 5 milímetros, a gente considera como negativo, ou seja, não deu positivo
a prova tuberculínica. Então ele não tem um caso ali de infecção latente, ou seja, ele não está contaminado com o Mycobacterium tuberculosis na forma latente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, clique em curtir, comenta, compartilha com um amigo. E claro, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa teu comentário, para que a gente possa assim melhorar cada vez mais, levando informação, levando educação de qualidade